vi os filmes. Muito bom. Primeiro João, capítulo 1. Nem usar o capítulo, não, vamos embora. 1 João, capítulo 1. Queridos, antes de começar, tem alguns irmãos, um casal de alunos do Carisma, que eles vão fazer uma viagem missionária, eles estão vendendo café. Viagem missionária para a Argentina e para o Uruguai, eles estão vendendo pacotes de café, café gourmet, né? Acho que é isso mesmo. 500 gramas, R$10 apenas, passa cartão e tudo, se você puder ajudar a abençoar a vida deles ali, tá bom? E outra coisa, nós vamos ter também a nossa festa da juventude, o Play Juventude, semana que vem, nós vamos estar juntos lá, eu esqueci o nome do salão, mas... Qual? Não sei falar. Gente, eu vou estar lá, eu e minha esposa vamos estar dançando a noite inteira com vocês, então participe, vamos estar juntos no Play Juventude, nós estamos vendendo os convites ali no final, você pode comprar ali com a nossa equipe e participar conosco dessa festa, semana que vem, sábado que vem, corre e não deixe de participar, de verdade, vai ser muito bom, beleza? Vamos lá, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9, projeta para nós aí. Olha que João está dizendo para a gente: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixa sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ver João falando conosco, começando esse texto, o 1 João, primeira epístola, falando sobre a autoridade do seu testemunho, Ele escreve acerca daquilo que ele ouviu, daquilo que ele contemplou, daquilo que ele viu, daquilo que ele tocou em suas mãos. E a primeira mensagem que ele deseja transmitir nesse texto é que Deus é luz e nele não há treva alguma. Volta o texto aí, Deus é luz e nele não há treva alguma. E aí, se eu pego e digo que eu tenho comunhão com Deus, mas não ando na luz, não estou na luz, eu estou mentindo. Porque se Deus é luz, Deus é o Deus que eu adoro, professo a minha fé, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, então nele não há treva alguma. Por que dentro de mim e de você às vezes há treva? Há coisas escondidas, há pecados escondidos, há sentimentos escondidos. E a partir desse verso, desse texto em que João nos traz esse texto dizendo que nós não podemos andar em trevas, não podemos estar em trevas. A minha vida, a luz de Cristo precisa iluminar um lugar chamado quarto escuro, que é o que? O meu e o seu coração. Mas para que eu e você venhamos pedir, para que eu e você venhamos experimentar, para que essa luz de Deus venha iluminar o meu e o seu coração, trazendo à tona todos os sentimentos, todos os desejos, todos os pecados talvez escondidos, eu preciso, primeira coisa, reconhecer que eu sou um pecador. Se eu e você, nessa noite, reconhecermos que nós somos pecadores e que precisamos de Deus, Ele vai vir com a luz e vai iluminar o quarto escuro do meu e do seu coração. Você sabe disso? Que há sentimentos que você não conta para ninguém, que há pensamentos que você tem, que você não conta para ninguém, há vontades que você tem de fazer coisas, determinadas coisas, que você não conta para ninguém.
E aí, só que o texto vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas. Eu preciso trazer à tona, é o que é a proposta dessa noite. Nós vamos trazer à tona sentimentos, pensamentos, vontades, orgulhos do nosso coração. Quando Deus vem com a sua luz, Ele traz à tona esses sentimentos mais obscuros e pensamentos mais obscuros. Vamos lá? João vai dizer que nele não há treva. E aí nós vamos fazer uma ligação com as Crônicas de Nárnia. Nós vamos começar com um episódio, com o primeiro livro que não teve filme, que foi o Sobrinho Mago, onde há 3 personagens nessa cena que eu quero que você pense comigo. É o Dígone, a Polly e Aslan. Aslan, a figura de Jesus, né? Esse primeiro livro, ele não teve filme, mas ele vai relatar um pouco a história da criação, onde Aslan, com o seu rugido, através do seu rugido, as coisas elas vão surgindo, vai fazendo essa ligação com a criação, né? Onde que a voz de Deus, através da voz de Deus, o mundo foi nascendo. E aí nós temos esses Dígone e Polly, né? Um menino e uma menina, onde eles foram transportados para um bosque, né? E eles conseguiram descobrir nesse livro que eles conseguiam se transportar de um mundo para o outro. Olha, vamos nos colocar na posição desses dois agora, tá bom? E aí eles conseguiram descobrir, não, a gente consegue se transportar. Aí, em determinado momento, eles chegam num salão de um lugar muito bonito, aonde há um sino. Aí, só que esse sino, ao ser tocado, a feiticeira, na figura do mal, ela seria despertada, ela seria acordada. E aí quem viu o filme, o segundo filme, né, a feiticeira e o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, vai ver aquela princesa amada princesa amada de Frozen, né? Parece aquela Elsa, né? É a Elsa, isso. É isso, né? Parece que é uma mulher, mas ela é má, né? Só que o que acontece? Dígone chega perto do sino e vê um bilhete escrito assim: ousado aventureiro, decida de uma vez, faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Aí ele vê esse bilhete no sino e fica tentado. Só que Polly não ficou. O que ele fez? Ele despista a Polly, manda a Polly sair do caminho dele e vai lá e toca o sino. Tocou o sino, despertou a feiticeira. Olha dentro do nosso coração. E aí ele vai ter um encontro com Aslan. Aí despertou a feiticeira, as coisas ruins aí começam a acontecer. E ao encontrar com Aslan, com Jesus, né, a figura de Jesus, Aslan pergunta para ele assim: você despertou? Você esteve com a feiticeira? Ele vai dizer assim: não, ela despertou. Aí Aslan vai, olha para ele e eu não estou lembrando direito, mas eu não sei se Aslan pergunta novamente ou fita os olhos em cima dele. Aí ele pega e fala assim: cadê? Desculpa. Aí ele pega e fala assim: não, eu despertei ela. Só que ele pega e fala assim: eu fiquei tentado com aquele bilhete que eu vi, porque o bilhete estava muito sugestivo, estava me chamando, falando, se você vai ficar louco de tanto pensar, se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Aí o que acontece? Com esse episódio, ele pega, olha o que ele faz, ele despista a Polly, manda ela sair do caminho, porque ela não ficou tentada. Ele vai lá, toca o sino. Aí ao encontrar com o Aslan, você encontrou com a feiticeira? Eu encontrei com ela. Não, ele despertou. O que eu aprendo com isso? Ele se desculpa somente após um momento em que a Polly pega e pergunta para ele assim: o que aconteceu? O que você fez? Olha o que está acontecendo. E aí, depois que tudo tinha acontecido, ele vai lá, fala, não é humilde, ele pega e fala assim: desculpe, por favor, me desculpe, volte, porque sem você
comigo nessa aventura, nesse caminho, é mais ou menos isso, eu vou estar frito se você não estiver comigo. Aí ele pega e fala assim, ó, ele só se desculpa depois que Polly vê tudo que está acontecendo e pergunta para ele, ó, o que aconteceu? O que é isso? O que você fez? Se não tivesse acontecido nada de ruim, a atitude dele em ter tocado, ter feito algo errado, tomado uma decisão errada, ele não pediria desculpa. Ele só pediu desculpa, e foi uma meia verdade. Por quê? Ele se desculpa pelo que aconteceu e não pelo ato errado que ele cometeu. Ele está se desculpando pelo mal que sucedeu, pela feiticeira ter se despertado. Mas ele não se desculpou pelo ato errado. Está vendo que ao eu confessar, eu posso confessar com palavras claras e bonitas, e às vezes palavras bíblicas, né, bonitinhos, que vão parecer que é uma desculpa, mas não é. Porque ele só se desculpou porque algo de ruim aconteceu. Tinha mais coisas dentro do coração dele. Você está conseguindo? Está aqui comigo? Ele só se desculpou depois que, olha, o que aconteceu? Digo, o que você fez? E ele se desculpa para ficar bem com Polly. Por quê? Porque Polly poderia ajudá-lo a devolver a feiticeira para o seu mundo. Olha como é que tem coisa no nosso coração aí. Muitos de nós às vezes agimos como o Diggory. Ele colocou a culpa no bilhete, que ele foi tentado por aquele bilhete. Nossa, aquele bilhete foi uma oferta muito... Foi algo assim, não, eu não tinha como não tocar aquilo. Não, eu vou ficar... Olha a mensagem. Acabe louco de tanto pensar, se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Já, isso aí, sabe o que é isso? É um pecado tentador, que a minha fraqueza pecaminosa. Se eu tivesse feito, não quero ficar com esse sentimento, se eu tivesse praticado, se eu tivesse feito, eu vou fazer. Aí você pecou, não, foi culpa da carne. Agora, quando dá problema, quando vem alguma consequência, qual consequência, talvez, de um pecado nosso aqui? Uma doença transmissível, doença sexualmente transmissível, ou talvez uma gravidez, ou talvez venha um escândalo de alguma coisa que você tenha feito, aí vem você, vem eu e você arrependido, mas porque aconteceu que a bomba estourou, e não pelo ato em si. Será que eu e você estamos confessando com sinceridade, com o coração de verdade? Será que nós estamos confessando de fato o pecado, o ato que nós cometemos, ou só confessamos ou pedimos desculpas após a consequência, quando a bomba estoura? Ele omite parte da história para Aslan, pois os detalhes prejudicaria a sua reputação. Eu e você ocultamos muitos detalhes, alguns detalhes às vezes, de algumas práticas minha e sua, de Deus, ou da nossa liderança, ou dos nossos amigos, ou talvez dos nossos pais, do seu pai, ou dos nossos cônjuges, porque a nossa reputação pode ser afetada. Só que, ele está falando com Aslan. Aslan sabe de tudo. A culpa dele o fez mentir para si mesmo e fazendo acreditar que ele tinha se encantado com as palavras do texto do sino. Só que diante de Aslan ele não pode torcer a história, porque aí depois que ele não pode torcer a história, ele vai lá com uma confissão honesta. Vai para o slide para mim. Pode passar, é o slide 3. Aslan não exige. Passa para mim. Eu vou voltar nesses aí, tá? Aslan não exige perfeição dos seus servos, mas honestidade a respeito das suas imperfeições. É muito fácil eu pegar e colocar a culpa no bilhete do sino que eu não poderia tocar. É muito fácil colocar a culpa em, não, aquela mulher me tentou. Não, o dinheiro estava muito fácil, eu tinha que furtar. É muito fácil eu colocar a culpa no bilhete. E aí eu esqueço
de que eu sou imperfeito, eu esqueço de que eu sou pecador, eu esqueço de que eu preciso de Deus. Só que asma ele não exige perfeição da gente. Jesus, nosso Deus, não exige perfeição. O que Ele exige de mim e de você é honestidade a respeito das nossas imperfeições. A gente tem falado muito isso aqui no culto, de que a gente confessa para o outro que a gente é orgulhoso. A gente confessa um para o outro, tem um problema sério com fofoca. Não. A gente acha, a minha reputação vai ser manchada. Só que Asa não quer que você seja perfeito. Jesus não quer que eu e você sejamos perfeitos, pessoas sem pecado algum. O que Ele exige de mim e de você é total sinceridade, total honestidade ao falar com Ele e com o próximo. Porque nós vamos tratar hoje dois tipos de confissões: a confissão honesta e a confissão falsa. Vai para mim aí, volta aí 2. Mais um. Confissão de pecados se resume à honestidade. Então, honestidade é a confissão honesta. E as pessoas são constantemente tentadas a confessar os pecados dos outros em vez de os próprios. E que desaprender esse instinto natural é o primeiro passo para aprender a confessar corretamente. Confissão falsa. Primeiro passo para a confissão honesta. Lembra de Dígore? Chegou, tentou enganar, tentou contar uma história para a Asna diferente. Aí ele vai para a parte do perdão sincero. Aí ele vai e vira para Polly. Polly, filhinha, você está bem com o Dígore? Dígore te pediu desculpa, por quê? Porque ele vai, despista Polly, manda Polly sair do caminho dele, para ele pecar. E aí o mal entra, acontece várias coisas no livro, no livro. E aí Asa pergunta para ela: Polly, Dígore te pediu desculpa? Você já perdoou o rapaz pelos seus modos violentos, pelas atitudes violentas que ele teve no salão? Aí ela diz assim: já fizemos as pazes, Asa. Por quê? Porque o primeiro passo para eu consertar as coisas, para eu consertar uma mentira, uma confissão falsa, é o perdão sincero. É o primeiro passo para eu consertar. Ela vai e diz: já fizemos as pazes, Asa. Aí o slide para mim, por favor. Parte da confissão genuína é buscar o perdão daqueles que foram afetados pelos nossos pecados. Olha a mentira ou ele ocultar a verdade. O fato dele ter tocado o sino, ele prejudicou Polly e outras pessoas. Tá vendo o coração dele? Só pediu perdão, depois aconteceu algo errado. Aí, para ele realmente conseguir ficar bem, e para que eu e você venhamos ficar bem, nós precisamos pedir perdão para as pessoas que foram afetadas pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Se o meu pecado afetou a minha família, afetou meus amigos, afetou as pessoas próximas de mim, o primeiro passo para a confissão sincera, para que ao confessar para Deus o meu pecado, a minha atitude errada, eu preciso pedir perdão para todos que foram afetados pelo meu erro. Isso é muito sério. Lewis mostra, passa para mim. Pode ir. Lewis mostra a seus leitores como uma confissão plena e honesta, embora não apague as consequências terrenas do pecado, ela traz perdão completo e cura relacionamentos rompidos. Eu feri Polly, Dígore feriu Polly, Dígore trouxe o mal para o mundo fictício de ali naquele lugar. Ele foi pedir perdão, perguntou para Polly, Asno perguntou: Polly, tá tudo bem? Tá tudo bem, já fizemos as pazes, tá tudo ótimo.
Porque relacionamentos, eles são restaurados quando há confissão sincera. O que é isso, gente? É eu mostrar para você a minha fraqueza. É eu mostrar, olha cara, eu falei com você, eu sou falho, eu sou pecador. E isso é confissão genuína. Nós precisamos parar de botar essa capa nossa de santidade e de super santos aqui, que não existe. Não há nenhum super santo aqui. Não há. Eu preciso entender que eu sou pecador, e eu entender que eu sou pecador. Todos nós aqui entendemos que nós somos pecadores e pedimos perdão para o outro quando ele foi afetado pela minha prática errada, pela sua prática errada. Relacionamentos são restaurados e nós vamos viver em perfeita comunhão aqui dentro. Por quê? Porque não há ninguém melhor do que ninguém. Confissões falsas. Vamos para o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. O pedido de desculpas falsos de Edmundo. Edmundo ele chega por acaso em Nárnia. Quem viu o filme viu que a Lucy foi primeiro. Aí depois ele vai lá e entra. Lucy já está lá dentro. Aí ele fica perdido e começa a chamar a Lucy. Lúcia, né? Para nós portugueses. Começa a chamar a Lucy e a Lucy não atende, não responde. Aí que ele começa a falar: nossa, que essa menina é mimada. Por quê? Porque anteriormente Lucy já tinha entrado. E aí ela voltou contando as histórias do que ela tinha visto dentro do guarda-roupa e ninguém acreditou. Só que Edmundo entra no guarda-roupa, e aí a Lúcia já está lá dentro e começa a chamar ela. Só que ela estava longe, ela não ouvia os gritos dele. Aí ele começou a acusar, falou: não, essa menina é muito mimada. Ela deve estar emburrada em algum canto aí, não querendo aceitar as minhas desculpas. Olha a fala dele: ela deve estar num canto, brava comigo, não querendo aceitar as minhas desculpas. Olha aí. Ele não sabe se Lúcia tinha sido devorada por um leão, se alguém tinha matado ela, se tinha acontecido com ela. Ele tirou as próprias conclusões dele, porque anteriormente não tinha acreditado. Com isso nós vamos aprender que o seu pedido de desculpas é inadequado, porque ele foi constituído de palavras certas, mas sem profundeza de sinceridade. Ele está tentando culpar Lucy pelo seu mau procedimento, assim como tirar o foco das suas falhas o mais rápido que ele puder. Ou seja, quando ele finalmente encontra com ela, olha só, a sua atitude vai mudar? Não vai mudar. Ele vai dizer assim: oi, tudo bem? Eu vejo que você está certo. É mesmo um guarda-roupa mágico. Eu posso pedir desculpas se você quiser. Mas onde você estava? Eu te procurei por toda parte. Olha aí, eu posso te pedir desculpas se você quiser. Ele pega, sem saber onde a irmã está, ele vai e começa a falar que ela é mimada, que ela não estava querendo atender o pedido dele, ela ouvia a voz dele. E aí quando ele chega perto, tá vendo que nossa, ela está longe, deve estar lá cheio, emburrado, não quer ouvir o pedido de desculpa. Ele queria pedir desculpa. Está vendo que às vezes aí nossas palavras são muito bonitas, falamos coisas bonitas, mas o que nós estamos sentindo é totalmente contrário. Já se percebeu assim, em algum dia da sua vida? Aí esse pequeno trecho, se você quiser, fala por si. Significa que Edmundo não está reconhecendo nenhum delito seu e está insinuando que só pedirá desculpas se ela pedir para ele pedir desculpa. Fazendo isso, ele tenta mostrar que ela é um tipo de pessoa que se ofende com facilidade. Olha aí. Eu não fiz nada de errado não, mas se você quiser eu posso te pedir desculpa. Já falou isso? Eu não te afetei. A fulana se dói fácil, se dói com facilidade. Ela é mimada. A fulana é crente, é aquele crente novo. Pô, entrando e saindo na igreja, a menina não amadurece. Mas se quiser eu posso te pedir perdão. Você precisa mesmo, né? Da minha desculpa? Então eu vou dar a desculpa para você. Quem já se viu dessa forma? Não levanta a mão. Para Edmundo, aí ele se recusa a pedir desculpas com sinceridade, e depois ele age com crueldade e trai a sua irmã. Quando ele volta, sai do guarda-roupa, ela vai toda feliz contar para os outros irmãos, falar assim: Edmundo foi com a gente, foi comigo, ele viu. Aí Edmundo fala: não, a gente estava só brincando. Olha a maldade do coração. Ele vai e trai a irmã dele, que ela ficou toda feliz, toda eufórica, porque o irmão estava participando daquele momento com ela. Para Edmundo ter que confessar perante os seus irmãos que Lúcia estava certa, não era algo bom,
Por quê? Porque ele vai mostrar para os outros irmãos que ela estava certa e ele estava errado? Muitos de nós não conseguimos mostrar nossas fraquezas, não conseguimos demonstrar que estamos errados. Mas nessa noite o Senhor nos chama e para a gente ter uma oração, fazer uma oração sincera para Ele, para que Ele venha trazer luz ao meu e ao seu coração, para Ele trazer à tona esses sentimentos que a gente acha que a gente não tem, aquele orgulho que a gente acha que a gente não tem, porque foi um relacionamento simples entre irmãos. Foi uma coisinha boba, uma brincadeirinha. Não, ela falou que era verdade, não acredito. Ele viu que era verdade, mas para não perder a pose e o orgulho, para reconhecer que ela estava certa, eles estavam somente brincando. Quantos de nós temos atitudes semelhantes? Próximo slide. Contar a verdade nesse caso era dizer, que ele estava errado perante Pedro e Susana, que eram os seus irmãos. E aí o próximo slide vai dizer: portanto, o pedido de desculpas frouxo e falso de Edmundo não faz nada senão maquiar os seus fingimentos imorais e o seu orgulho. A lição aqui é que pedidos de desculpas só são verdadeiros se forem feitos através de confissões sinceras e humildes. Desculpa da boca para fora, ou se você quiser que eu te peço desculpa, não dá. Será que quando eu peço desculpa, eu peço perdão para o meu irmão, eu estou confessando de verdade? Ou é só porque o protocolo manda, a igreja manda eu pedir perdão? E é bonito a gente abraçar o outro, pedir perdão, porque é aquele momento lindo da igreja. Mas será que aqui dentro está resolvido? Aslan não exige perfeição, mas ele exige sinceridade. Ao encontrar, aí outro exemplo para a gente fechar. Em O Príncipe Caspian, Lúcia, que estava certa o tempo todo, ela comete um deslize e começa a culpar os outros, que é um ponto também muito forte. Ao encontrar com Aslan, olha isso, ela diz assim: eu tinha certeza que era você. Quando Aslan volta, lembra da história? Quando Aslan volta, ela encontra e fala assim: eu tinha certeza que era você. Só que os outros não me deixaram vir, os outros não acreditaram que era você. É nesse momento que entra a parte que muitos de nós fazemos, que as pessoas são constantemente tentadas a confessar o pecado dos outros em vez dos próprios pecados. Ela, ao você chegar ali, falou: eu sabia que era você, eu tinha certeza que era você, mas os outros não deixaram. E aqui não. Na igreja brasileira, eu estou saindo da igreja por causa dos outros, pessoas orgulhosas, pessoas que não vivem em comunhão, são falsos. Isso é confessar o pecado do outro. Se você está vendo que o outro tem orgulho e falsidade nele, nós não temos que falar. Aslan, vamos ver o vídeo no final, que Aslan diz assim: por que você não veio? É como se fosse assim: por que você não deixou eles para trás e veio? O outro me impede de fazer algo, eu boto a culpa no outro, eu boto a culpa no meu próximo pelos meus problemas, pelos meus fracassos. E aí, ao falar que o outro fez isso ou fez aquilo, eu estou confessando o pecado dele. Mas o seu e o meu, eu estou saindo da igreja não é porque o outro é orgulhoso, não, porque tem alguma coisa em mim que está com problema. Sabe por quê? Porque eu vou sair daqui, eu vou para outra igreja, vou dar problema lá e vou ver o mesmo problema no outro, nas pessoas que estão lá. Não só de sair de igreja, querido, mas nós somos tentados o tempo inteiro a ressaltar um defeito ou um pecado alheio. Mas não conseguimos pedir para Deus trazer luz ao meu e ao seu coração, para que Senhor mostre se há orgulho, se há fofoca, se há soberba, se há promiscuidade, se há qualquer coisa errada em mim. Mas é muito mais fácil botar a culpa no outro. A gente deixa de experimentar coisas em Deus, de nos achegarmos a Deus, porque a igreja não é boa, porque o outro me decepcionou. Aí Jesus vai dizer para você: por que você não veio? Se os outros não estão acreditando,
em você, se os outros não estão com você, se os outros estão falando mal de você, não interessa, nada mais importa, venha. E a Lúcia nesse momento vai e fala: os outros não deixaram. Estou acabando. Aí a Asa vai mostrando no livro que Lúcia não foi tão obediente assim. Aí ele olha bem para Lúcia, e a Lúcia diz: eu não queria colocar a culpa neles, mas a verdade é que a culpa não foi minha. Olha o que ela diz: a culpa não foi minha. Aí Aslan vai e fita os olhos nela assim, fica, não sei se ele dá um rugido, não lembro. Aí ela diz: Aslan, você acha que eu errei? Como eu poderia deixar os demais e vir sozinha encontrar com você? Não olhe para mim desse jeito. Bem, de fato, talvez eu pudesse deixar os demais e ter vindo encontrar com você. Nós damos todas as desculpas para poder fazer alguma coisa na igreja. Não faça, porque o líder do ministério é chato, orgulhoso, e eu acho que ele não dá. Eu não vou fazer nada naquela, não vou servir ao Senhor, não vou me envolver porque não consigo bater com fulano. As pessoas não podem nos impedir de chegar a Deus. E Aslan disse para Lúcia: por que você não veio? Vamos parar de ressaltar o pecado alheio. Vamos parar de confessar o pecado do outro e confessar os nossos pecados. Amém? Nós aprendemos que, vai para mim, Aslan tende a rugir para aqueles que tentam transferir a culpa, enquanto perdoa imediata e completamente aqueles que assumem a responsabilidade com uma confissão honesta. Senhor, eu não estou fazendo isso porque eu sou fofoqueiro. Eu não estou fazendo isso porque eu sou invejoso. Eu tenho inveja de fulano. Isso é confissão sincera. É abrir aqui, esse coração. O que tem aqui dentro? Cara, tira o Espírito Santo de mim, de você, não sobra nada. Nada de bom. Nada de bom. Aí nós somos salvos por Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e de você. Aí a gente começa a fazer coisas boas. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, através de nós, começa a fazer essas coisas boas. Mas vem dizer que nós não temos a natureza de pecado em nós mais. Nós temos a natureza de pecado ainda, porque nós só não vamos ter mais o pecado em nós quando nós formos, para a eternidade com Ele. Então, você que é crente, salvo em Jesus Cristo, você pode dar dízimo, pode frequentar o culto, pode ser fluindo todos os dons possíveis. Você pode ter o pecado da inveja, você pode ter o pecado da cobiça, você pode ter pecados mais horrendos do mundo. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos de Jesus. Porque eu e você carecemos de Jesus. E enquanto nós não confessarmos com sinceridade, as nossas confissões serão falsas. Enquanto eu não parar de olhar para o pecado do outro e confessar o pecado do outro, as minhas confissões serão falsas. A boa confissão é sincera e humilde. A boa confissão é sincera e humilde. Isso significa que você não deve inventar, encobrir ou minimizar ou dar desculpas. Deus perdoa. Passa para mim aí. Pode ir. A boa confissão é sincera e humilde. E isso significa, sincera e humilde significa que você não deve inventar, encobrir ou minimizar ou dar desculpas. Aprendemos também que Deus perdoa completa e imediatamente aquele que confessa com sinceridade, e cada pessoa é responsável por confessar os seus próprios pecados e não os pecados do próximo. Amém? Vamos pensar o seguinte, para a gente fechar. Se minha vida fosse uma história, eu seria um personagem admirável? Se a sua vida fosse uma história, você seria um personagem admirável? De exemplo de confissão? Nós aprendemos com esses dois trechos dessas histórias que nós temos que parar com a nossa autojustificação mesquinha. Sabe por quê? Porque o tempo todo nós temos uma desculpa na ponta da língua. Nós não temos confissões sinceras. Nós aprendemos que diante de Jesus não temos como esconder nada. Não dá para esconder nada. Mas conseguimos esconder do próximo. Esse é o problema. Só que um dia tudo vem à tona.
Você vê que Aslan, o simples olhar de Aslan para a Lúcia, ela já entendeu que ela tinha errado. Vamos parar de falar do pecado do outro? Vamos parar de ressaltar o pecado alheio? E vamos parar com as nossas desculpas diante do Senhor, porque nós não fluímos e não fazemos aquilo que Ele mandou a gente fazer? Vamos parar de botar culpa na nossa liderança, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer? É culpa minha, eu sou preguiçoso, eu não organizo o meu tempo, eu não faço aquilo que era para eu fazer. E é muito fácil eu colocar a culpa no outro. Confissão e perdão são as lições mais fundamentais e libertadoras da vida cristã. Eu quero que você entenda que a confissão sincera é o último slide para mim. A confissão sincera, ela possibilita que pessoas imperfeitas vivam em comunhão umas com as outras, como amigos, como pais, como filhos, como vizinhos. Sem confissão, o pecado acumulado só se fortalece até que destrua relacionamentos e vidas. Para que eu e você possamos viver em perfeita harmonia, você precisa saber quem eu sou de verdade. E eu preciso saber quem você é de verdade. Sabe por quê? Porque isso vai nos aproximar. O fato de eu confessar pecado para vocês aqui no púlpito só me aproxima de vocês. Eu contar para vocês as coisas que eu faço de errado só me aproxima. Sabe por quê? Porque não há uma unção diferente sobre a minha vida e a vida de vocês. Há somente um sumo sacerdote, que é Jesus, e Ele é o ungido do Senhor. Então a unção do Senhor, a bênção do Senhor está sobre mim e sobre você. Por quê? Porque eu sou tão pecador quanto você, talvez muito mais que você. Mas por quê? Porque quando eu mostro minhas imperfeições para vocês, quando você mostra sua imperfeição para o seu próximo, você vai se aproximar dele. Porque vai dizer, não, ele não é um super crente. Não, eu posso andar com ele porque ele é tão pecador quanto eu. Então juntos nós vamos caminhar, juntos nós vamos crescer, juntos vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, como a palavra vai dizer.